E aí, pessoal, bacana? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Alexandre e sou responsável pela Macromicro, que está sediada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Pessoal, vou passar dois recados rápidos antes de iniciar o vídeo. Um é para você que tem um computador, um notebook aí precisando de algum serviço, upgrade, manutenção, reparo. Na descrição do vídeo, né, vai ter algumas formas de vocês entrarem em contato comigo. O Instagram da empresa, o e-mail da empresa e um link que você já consegue agendar o seu serviço de imediato. E o segundo recado que eu gostaria de passar é para você que está vendo esse vídeo, se você não é um profissional da área, se você não trabalha com manutenção de computador e notebook, não tente desmontar o seu equipamento por conta própria. Leve até um profissional para ele realizar qualquer tipo de serviço. Dessa forma, né, vocês evitam que seu equipamento seja danificado, né, ou tenha algum dano. E o vídeo de hoje vai ser sobre esse notebook da Lenovo. Ele é um IdeaPad S145-15IKB e ele vem, né, de fábrica com processador i3 de 8ª geração, 4 GB de memória RAM e um HD de 1 TB. E o proprietário alega que o equipamento está muito lento, né, que ele não consegue ter um desempenho satisfatório. E eu passei para ele um orçamento que ele aprovou e nesse caso o serviço que vocês vão acompanhar é uma parte do serviço, na verdade, né, vai ser instalando um SSD que é da Western Digital WD Green de 240 GB. Esse SSD ele é o SN350 e ele também é um SSD M.2 NVMe. E também vamos instalar uma memória RAM da marca Infinity de 16 GB e é uma memória DDR4 2666. Com a instalação desses dois itens, o notebook vai ter um desempenho totalmente diferente do que ele está e do que ele veio de fábrica, né? E eu coloquei aqui também um parafuso para a instalação que vai ser necessário. Nem todos os notebooks vêm com parafuso e a referência desse parafuso, infelizmente, eu não tenho, mas é um parafuso igual ao parafuso da tampa aqui do notebook. Para iniciar o serviço, eu sempre removo aqui os parafusos. E a maioria dos notebooks, né, eu sempre organizo os parafusos na sequência. Por quê? Porque tem notebook que ele usa parafuso diferente. Esse notebook aqui, por exemplo, ele usa 4 parafusos pequenos na parte de baixo e a parte de cima aqui, normalmente os parafusos são iguais. Se eu pego um parafuso maior e coloco na parte de baixo, e ele acaba, na hora de apertar, ele acaba criando um dano na sua estrutura. Então é sempre recomendado a gente organizar os parafusos de uma forma que a gente consiga, né, instalá-los na finalização do serviço sem nenhum dano. Depois de remover aqui todos os parafusos, eu uso uma espátula plástica para destravar aqui a sua estrutura. Alguns notebooks eles abrem de uma forma mais fácil. Tem outros que são mais... as travas estão mais rígidas. Esse aqui em especial, eu já fiz a higienização dele. Então, por isso que ele está um pouco mais fácil de desmontar. Eu sempre removo a bateria, né, para realizar qualquer tipo de procedimento interno no notebook. Nesse caso aqui, para remover essa bateria, eu prefiro tirar os seus parafusos. E aqui eu vou puxando lentamente o seu conector sem danificar. Esse notebook, para quem não tem conhecimento, né, a maioria dos modelos IdeaPad S145, ele vem com uma quantidade de memória soldada e um slot livre. E aqui nesse caso a gente vai instalar 16 GB para o notebook ficar na sua capacidade máxima. Vai somar os 16 GB desse slot com os 4 GB de memória soldada que tem na placa. E o SSD, a gente encaixa ele aqui no slot e colocamos o seu parafuso para fixação. Ele, né, nesse caso aqui, ele acaba ficando em cima do cooler e obviamente isso dá até uma sustentação para o SSD. E eu não aperto o parafuso até o final porque vai criar o SSD vai ficar torto, né? Vai envergar o SSD. Então não é recomendado que aperte, né, até o final o parafuso. Depois da instalação
física dos itens, eu conecto a bateria novamente aqui no notebook e coloco os seus parafusos novamente. Depois desse serviço, né, de instalação física dos itens, a gente tem que colocar o sistema operacional no SSD. E para realizar esse procedimento, ou a gente faz uma instalação limpa, que é o que eu vou fazer no SSD, ou a gente pode realizar uma tentativa de clonagem dos dados. Essa tentativa, eu explico tudo sobre esse procedimento em 2 vídeos aqui no canal sobre clonagem de dados. E agora, assim que o notebook estiver todo configurado, eu vou mostrar aí para vocês o resultado do desempenho do SSD e a frequência de trabalho da memória RAM. Pessoal, o notebook está finalizado e o serviço foi realizado com sucesso. Como vocês já estão visualizando, esse é o teste que eu sempre realizo no SSD para confirmar o seu desempenho. Na parte da leitura, ele conseguiu atingir 2.468 megas e na parte da escrita, ele conseguiu atingir 1.079 megas como desempenho máximo, né, de leitura e escrita. Aqui no gerenciador de tarefas, a gente consegue confirmar o modelo do processador, é o 8130U 1.3, né, de 8ª geração. E no caso de memória RAM, ele está com 20 GB e a memória, né, ajustou a frequência para 2133. Na verdade, né, a placa-mãe é que ajusta a frequência da memória, né, a BIOS, e ajustou para essa frequência, que é a frequência que esse processador consegue funcionar. E com esse desempenho, obviamente, o cliente vai conseguir utilizar o notebook de uma forma muito melhor, tendo um desempenho totalmente diferente. E esse notebook ele também é compatível com o Windows 11. Eu só não instalei porque o cliente preferiu o Windows 10 nesse momento, mas caso ele tenha interesse, ele pode atualizar o notebook para o Windows 11. E se você tem um notebook igual a esse ou um outro equipamento, na descrição do vídeo vocês vão encontrar 3 formas de entrar em contato comigo para já agendar o seu serviço. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.